Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, últimos dos moicanos. Glória a Deus. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Essa oferta que você está deitando diante dele, em nome de Jesus, eu creio. Você crê? Amém? Vem mais para frente aqui, se você puder. Vem mais para frente, a gente ficar mais juntinho. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma palavra para vocês que é uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que me transformou muito nesse tempo, nessa jornada como pastor, como servo de Deus, e eu acho que vai ajudar você também. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pelo teu amor. Te agradeço porque eu já sinto a sua presença aqui nesse lugar. Te agradeço porque eu já sinto o seu amor sobre nós, Pai. Te agradeço porque eu já sinto, Senhor Deus, que o Senhor vai falar, Senhor Deus. Oh, Pai, fala em nome de Jesus, Senhor. Fala, Senhor, uma palavra tão poderosa como essa, Pai. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, para que essa palavra não seja deturpada, oh Senhor, na minha boca, mas venha cumprir aquilo que ela tem que cumprir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pelos teus filhos que estão aqui, Senhor. Estamos aqui para a glória e honra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar. Temos um convidado, e qual o nome dele? Dela? Luísa. Ô Luísa, glória a Deus. Então vamos abrir em 1 Coríntios 13:31. 1 Coríntios 13:31. O contexto aqui é uma carta que Paulo escreveu para a sua igreja em Corinto. E nessa carta ele está procurando dar direção para essa igreja. Por quê? Porque essa igreja, ela confundiu algumas coisas. E hoje a gente vai ver o que aconteceu. Então vamos ler aqui. 1 Coríntios 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual que era o contexto de Coríntios? Muitos dons, eles eram assim, tinham muitos dons, mas pouca maturidade. Muita divisão na igreja, entre os irmãos, muita competição espiritual, busca por destaque por conta dos dons, ou seja, falar em línguas era uma questão assim, eu sou mais espiritual, você é menos espiritual, então o nosso culto vai ser uau, e nós vamos para cima. Então assim, problema central, não faltavam dons, na verdade faltava amor, e Paulo, ele vai justamente aí, ele vai pegar e vai direcionar justamente nesse ponto. Por quê? O amor fala sobre o caráter de Deus, porque Deus é amor. Amém? Já vamos gravar isso. O amor é Deus. Deus é amor. Então quando você fala em amor, você está falando em Deus. Existe um espírito de Deus que é o amor. Então quando a pessoa tem o amor, ela está mais próxima de Deus. Então nós devemos procurar os dons. Sim, os dons é algo bom, muito bom. Mas, primeiramente, o amor. Se você pegar as duas, onde está essa direção de Paulo, está entre o capítulo 12 e o capítulo 14. No capítulo 12, Paulo fala sobre os dons, sobre os tipos de dons, e no capítulo 14 fala sobre o funcionamento dos dons, e no capítulo 13 ele coloca sobre isso aqui, sobre o amor. Então existe uma ponte que faz com que você utilize os dons de forma correta, e essa ponte é o amor. 1 Coríntios 13:1-3 fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, sem o amor, os dons perdem sentido. O conhecimento perde o valor. Sem o amor de Deus, a fé vai perder o propósito. Então, tudo não cumpre aquilo pelo que ela foi colocada. Então Deus te deu um presente para que você use de forma correta. Os dons são ferramentas, e se você não utilizar ele como Deus quer,
você não está na vontade de Deus. Então assim, é como se fosse uma construção sem alicerce. Imagina uma construção, você tem lá paredes bonitas, né? Você tem lá tudo do melhor, só que essa construção não tem alicerce. O que vai acontecer? Vai cair. Vai cair. A estrutura fica comprometida, porque você vai construir essa obra sobre areia, como diz a palavra. Então, Corinto era essa igreja que estava construindo a vida espiritual sobre areia, porque não amava. Então assim, nós devemos entender, por que eu sirvo? Muitas vezes tem que fazer um questionamento. Por que eu sirvo? Por que eu canto? Por que eu venho à igreja? Por que eu faço tudo isso? Por que eu lidero? Por que eu sou um líder? Por que Deus me colocou como pastor? Por que eu sou pastor? Qual que é a minha direção? O que eu tenho que fazer? Qual que é o melhor? Deus não observa apenas o que nós fazemos, mas Ele observa como nós fazemos, a intenção do coração. Então não adianta você fazer só pensando em fazer. Você tem que fazer pensando em como fazer. É como quando você dá o dízimo. Muitas vezes eu falo, o dízimo é algo assim, é uma honra que a gente não pode tirar do povo. Tem muitas igrejas hoje que estão pregando contra o dízimo, mas isso você tira a honra do povo, porque é o momento que ele pode honrar você, que ele pode pôr na cara de Satanás e falar: ó, você não é dono da minha vida não, esse dinheiro aqui não manda em mim não, Satanás. Entendeu? Porque é onde Satanás pega. Então assim, a honra precisa ser dada a Deus. Então essa chamada, né, essa chamada de Paulo para essa verificação, para esse reencontro com a sabedoria de Deus, que é o amor, fica muito claro aqui no tópico 1 que eu separei aqui, o amor como fundamento da vida cristã. Então o amor é o quê? É a fundação da vida cristã. 1 Coríntios 13, 1, 3 fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a gente vai ler várias vezes, tá gente? Porque é importante para vocês gravarem. A língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. Então o amor é fundamental, é o valor de tudo que Deus te dá. O amor que valoriza todas as coisas. O dom, ele perde o valor. O serviço perde o valor. Amém? O sacrifício que você faz perde o valor. Porque ele fala em sacrifício, ainda que você queime o seu corpo, se você perde o valor. Se o amor não estiver, o amor de Deus, que é o Espírito do próprio Deus, que é amor, se não estiver dentro de você, você está longe de Deus. Tudo que eu faço tem que existir o amor de Deus junto. Senão eu estou distante de tudo que Deus quer para a minha vida. Amém? Então assim, o caminho para ser superior tem que ter esse amor de Deus junto. E ele fala do caminho, né? Interessante isso. Ele fala: eu vou te mostrar um caminho melhor. Por que ele fala caminho? Né? Porque ele não fala: eu vou te mostrar uma direção. Não, porque ele é o caminho. Quem que é o caminho? Quem que é a verdade? Quem que é a vida? Então eu vou te mostrar o caminho, que é o amor, que é sobremodo excelente, está acima de todas as coisas. Não existe nada mais que você possa aprender de Deus que vá além do amor. O amor é o supra, o amor é o princípio, o amor vai ser o fim também. Amém? Estão comigo? Então quem tem guiado a minha caminhada? Como eu estou crescendo no meu conhecimento? Eu só estou crescendo em palavra? Eu estou crescendo no amor junto? O amor vem junto? Ou eu só estou lendo a palavra, decorando o versículo? Qual que é a história? 1 Coríntios 13, 1, vamos pegar um só. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Essa semana, aqui na igreja, e mais uma vez, lá na aula, eu dou umas aulas online, 2 pessoas me abordaram. É bem de Deus isso aqui, eu acho que é bem de Deus. Eu não tenho esse negócio de Deus falou comigo, eu sou meio assim, né? O pastor sabe. Mas eu vejo as jesucidências acontecendo. Uma pessoa veio falar para mim: pastor,
eu fico constrangida no culto que eu vou, na igreja que eu vou. Porque as pessoas que estão lá são cada uma de uma igreja, né? E assim, é porque o pastor fala assim, vamos falar em língua, todo mundo falando em língua. E a pessoa está ali no meio, achando tudo aquilo super estranho. E não deve ser só ela, deve ter algumas pessoas. E o pastor, a outra que foi aqui mesmo, nessa quarta-feira ela veio me procurar, falou, pastor, e aí o pastor chega para mim e fala assim, não, irmã, você tem que falar, vai falando, ó, ouve o que ele fala e fala igual. E assim, você não pode falar que você não fala. E se você está falando, você está indo contra aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, porque isso é direito nosso. Sim, mas isso não é o principal. Misericórdia, irmão. Não, é triste você ver alguns pastores achando que o povo vai estar mais espiritual por falar em línguas. O fruto não é... Você não conhece uma árvore pelas folhas, você conhece pelos frutos. Será que essa pessoa tem um discernimento quando ela está relacionando, quando ela está com uma outra pessoa diferente a ela, uma pessoa que não é igual a ela, uma pessoa que tem outras manias, outros desejos? Será que ela entende a pessoa? Será que ela consegue abraçar? Será que ela consegue esperar o processo da pessoa até ela chegar na estatura de varão perfeito? Será? Ou ela só fala em línguas? Então assim, é uma disputa danada. Os dons viram troféus. Então quem tem mais dom? Nossa, ele tem o dom de interpretar a língua lá, a pastora está falando, está interpretando, e glória a Deus, nós. E quando acaba o culto, as pessoas ficam olhando para os outros e falam assim, é como um ET, parece que o negócio, né? Pessoa... Então assim, quando o dom deixa de servir a igreja, já está distante do amor, já está distante daquilo que é a vontade de Deus. Então assim, é como se você tivesse um instrumento desafinado. Olha lá, começou. É como se você tivesse um instrumento desafinado. Você fosse... ele chama atenção, Você toca, ele chama atenção. Mas ele não cumpre aquilo pelo que ele foi criado. Porque o instrumento é criado para ele ter melodia, para ele ter harmonia, dependendo do instrumento. Então a pessoa que está nesse entendimento, que eu preciso falar em línguas, preciso procurar os dons, preciso fazer isso, qual o entendimento que ela tem? É como um instrumento desafinado. Ela não vai cumprir aquilo que é o propósito dela na terra. Eu não estou falando que isso afasta alguém do céu, tá, gente? É isso que a gente tem que tomar cuidado também. Muitas vezes a gente fala, então está todo mundo enganado, vai todo mundo para o inferno. Não, isso não afasta ninguém do céu. Nós estamos falando de propósito de Deus na terra. É diferente. Tá? Então eu estou servindo, eu estou competindo, eu estou ali para aparecer, eu estou ali para buscar uma honra de homem. O que eu estou fazendo? Qual que é o meu posicionamento? Isso para a pessoa da igreja, né? Isso a gente podia passar para o seu relacionamento também com seus familiares. Muitas vezes a gente se sente um crente VIP. Pessoa lá, não, eu sou crente, não, sou do Ministério da Santa Teresa, cara. Capeta já era. Como se fosse alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Não, isso é tudo de Deus. A gente não é nada. É tudo de Deus. Ele dá o dom como Ele quer. Amém? 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé quer dizer, a fé é grande, né? Porque existe fé pequena e fé grande, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, a palavra, o conhecimento, a fé, a capacidade, se elas não tiverem amor, elas ficam inúteis. Eu nada serei. Paulo fala que tudo aquilo que ele aprendeu, né, com Gamaliel, para ele não era nada. Porque ele sabia de quem era o Senhor. Ele conhecia o Pai dele. E ele não ficava brigando para Deus fazer aquilo que ele queria, não. A intenção dele sempre foi: será que eu estou ouvindo a Deus? Não era, será que Deus está me ouvindo? Porque a gente tem esse entendimento, né? Eu vou falar, mas Deus precisa me ouvir. Será que Deus está me ouvindo? Eu até posso fazer essa pergunta: quem pede para Deus ouvir aqui? Será que você não tem que pedir assim? Senhor, eu preciso ouvir você.
porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não é a minha. O meu caminho é falho. Por mais que eu seja intelectual, por mais que eu conheça de muitas coisas, até disso que eu vou fazer aqui, eu preciso do Senhor, preciso que o Senhor me fale, preciso da direção do Senhor. Amém? Então, a maior fé é aquela fé, não é a maior no sentido de mais dons, a maior fé é aquele que tem mais amor, é aquele que consegue amar mais. Como você está nessa medida? O seu tanque está cheio, está vazio, está na média, está na reserva já, você não vai conseguir chegar em casa, como que é? Então, o sucesso para Deus sem o amor é fracasso. Você não pode chamar de sucesso uma vida que não tem amor de Deus. Uma vida precisa ter amor de Deus. Então, a minha espiritualidade produz amor. Aquilo que eu estou buscando produz amor. O meu conhecimento produz amor. Aquilo que eu procuro de conhecimento produz amor. A minha fé produz amor. Começa a pensar. Começa a pensar. Eu, quando estava preparando essa palavra, Deus falou muito comigo nisso. Você precisa pensar mais nisso. Se aquilo que você está fazendo está levando o meu amor junto. Hoje eu fui até melhor aqui no ensaio, os irmãos viram. Fui mais amoroso hoje, porque essa palavra falou muito comigo. E quantas vezes eu já li essa palavra, gente? Muitas vezes. 13:3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não aproveitará. Então, o serviço, ele tem que ser motivado pelo amor. Como que você trabalha? Motivado pelo amor de Deus? Ou é motivado pelo dinheiro que você vai ganhar? É motivado pelo cargo que você pode alcançar? Como você está na igreja? Motivado em levar as pessoas a glorificar Deus, a louvar a Deus, no caso dos levitas? Levar as pessoas a entender melhor a vida delas? Como que você está amando? Como que você está fazendo o seu ministério? Como você está na sua casa? Como você está agindo com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido? Será que em cada momento que você está ali com ele, diante dele, quando ele fala com você, você se abre para ouvir? Ou você está ouvindo de qualquer jeito? Já está pondo o seu achismo na frente? Já está, não, vamos fazer assim. Ele está falando lá e você está ouvindo outra voz, né? Você está aqui falando, já montando um esquema já para falar em cima. Gente, tem gente sorrindo aí. Eu não sei porquê. Então Deus observa o que a gente faz, mas Ele observa mais como a gente faz, porque o amor vai te formar. O espírito que habita dentro de você é o espírito de amor, e é esse espírito que vai te formar. Se você não entender que ele é um espírito de amor, você vai chamar ele para muitas coisas, menos para amar. Você não vai falar, espírito, eu preciso amar mais. Você vê na igreja, duas pessoas fazem a mesma coisa. Limpa o chão, igual, canta. Uma até canta melhor que a outra, e aquela ali canta mais na dela. Um toca mais ou menos, outro toca melhor. Mas como Deus mede essas pessoas? Será que é igual você mede? Quando você olha para ela, você já fala assim, ai meu Deus, essa daí está difícil. Cantando aqui do meu lado, na minha orelha, está difícil. Então, para nós, a gente vê só aquilo que está aparente. Mas Deus olha o coração daquela pessoa. De repente ela está ali, ela teve problema lá em casa, ela teve problema com o filho, mas ela veio. Ela veio porque ela falava, Pai, só me resta te louvar. Deus recompensa o serviço que nasce no coração das pessoas. Amém? Não aquilo que nasce do meu entendimento. Não aquilo que nasce, eu vou lá porque, olha, agora está legal, porque agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero, agora eu assumi a posição de querubim, agora vai dar tudo certo. Então, não, tem todo tipo de... Tem assistente a querubim, tudo dizendo. É pai de muitas nações. Tem um monte de títulos, você não sabe, tem. Então qual a minha motivação? Que eu levo dentro de mim como motivação para trabalhar?
De que forma eu vou para Cristo? De que forma eu encaro tudo isso aqui, esse reino aqui que Deus me deixou? De que forma, será que estão caindo as escamas dos olhos a cada manhã? Deus está colocando mais amor dentro de mim? Amém? Pensa nisso. Tudo encontra propósito quando existe amor. Você pode fazer a coisa mais errada que seja. Sabe aquela coisa assim? Errei feio. Está aqui, eu joguei lá. Se você tiver amor, querido, você vai acertar em algum momento. Mesmo errando, como Paulo fala, né? Aquela passagem que Paulo fala assim: eu perdi tudo, eu tinha alguma coisa, fiquei sem nada, eu perdi algumas batalhas, mas em tudo eu fui mais que vencedor. Por que isso? Mesmo na perda, quando ele amou, ele foi mais que vencedor. Porque Deus conhece o coração dele. Deus conhece como você se move. Já pensou? Imagina você estar num culto que as pessoas amam como Deus ama. Se nós nos amássemos aqui como Deus ama, como seria esse culto aqui? Meu Deus. Então, assim, o amor não é só uma parte da vida cristã. O amor é o fundamento que sustenta a vida cristã. Se não houver esse fundamento, você vai naufragar nessa jornada. Se não tiver esse fundamento, você não vai chegar na esquina. Que é o amor que te salva nas horas ruins. E quanto mais você ama, parece que Deus ama mais você. É incrível isso. É louco isso. Deus é tão bom que quanto mais você dá em amor, parece que mais Ele te ama, mais as coisas vão acontecendo assim do seu lado. A sua esposa, que já faz muito tempo já não se relacionava direito com você, começa a se relacionar, a coisa começa a acontecer, ela começa a falar calma, uma esposa falando calma, cara, é milagre. Não é não, pastor? Ou uma esposa falando assim: ai, queridinho, vamos lá, eu tenho um negocinho, eu tenho uma comidinha para você, eu fiz um refogado aqui para você, pensei em você, vem para cá, estou com saudade. Já pensou? Isso é sonho, velho. Onde você está? O que você está fazendo? Meu, boa noite, querida. Então, assim, como esse amor se manifesta na prática? Como saber que nós estamos vivendo o amor verdadeiro de Deus? Então, a gente precisa saber da característica prática do amor de Deus. Isso é muito importante. Vamos ver aqui. Coríntios 13, 4, 7. Fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor, na verdade, não é um sentimento. O amor é o quê? É uma ação. Você vê que ele tudo suporta, ele tudo, né? Ele parece até um caráter de uma pessoa. Quando você começa a ler isso, você fala assim: mas está falando de uma pessoa, não está falando do amor. Porque ele tudo suporta. Quem suporta? O amor suporta? Como assim? Né? Tudo crê, o amor crê. Você entende? É um espírito que habita naquele que tem Deus. Você entende isso? Isso é importante você entender. Se você tem o amor de Deus, um espírito de Deus habita em você. E é isso que ele está falando. Então, o amor é uma forma de viver. Muda-se a forma de dizer. O amor é visto no quê? Nas atitudes. O amor é visível. O amor não é algo: eu amo. Está vendo os coraçãozinhos? Eu amo. Não, o amor é visível, o amor é atitude. Foi muito interessante essa semana. Vou contar eu não gosto de contar coisa minha, mas eu vou contar porque eu quase chorei. Para mim é fácil chorar também, né, professor? Para você. Então, foi interessante. Meu filho foi em casa à noite e foi ver a mãe dele. Meu filho tem 43 anos. E ele foi com as minhas netas, estava lá falando. Aí ele falando: então, mas E ele é cheio de piadinha. O Eduardo é muito engraçado.
Ele falou, né, então, mas a Fernanda, eu vou deixar ela lá no hospital, porque ela vai fazer uma operação agora. Ele falou assim, não, vou deixar ela lá no hospital, ela vai de Uber, mas eu sei que ele estava brincando. Mas a minha esposa ficou brava. Falou, como assim? Você vai deixar sua esposa ir de Uber? Eu vou te contar uma coisa. Eu vejo você falando aí para a Fernanda, eu te amo, eu te adoro. Seu pai, esse tempo que eu estava internada, ele não saiu de lá da frente. As atitudes deles montaram muito mais amor do que você fica falando aí para sua esposa. Nossa, ele ficou assim, não mãe, eu estou brincando. Então assim, é exatamente isso. Como você mostra? Tem gente que faz assim, você fala, eu te amo, né, muitas vezes, mas faz assim, quando mudar alguma coisa, eu te aviso. Se eu não te falei que eu te amo, está tudo certo, eu continuo te amando. Como assim? Não é, irmã? A minha irmã está rindo ali. E o marido dela está sério do lado. Eu não sei. Está acontecendo. Tem um lance acontecendo ali. Ali tem um lance acontecendo. 1 Coríntios 13:4 fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. É interessante isso. Por que paciente e bondoso? Porque Deus é paciente e bondoso com a gente. Isso é característica de Deus, gente. A bondade e a misericórdia. Então é isso, o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele respeita os processos. O amor não chega chutando a porta, derrubando tudo. Ele suporta a imperfeição do outro. Ele espera o tempo de Deus até o outro crescer. Ele não fica cobrando. Tem gente que me fala, mas por que a sua esposa não vem para a igreja? Por que não sei o que? Gente, fique em paz, eu estou orando. Deus está me ajudando. O amor acolhe, o amor cuida, o amor abraça. Amém? Você vê Jesus, né? Jesus tinha Pedro do lado dele, gente. E o Pedro era impossível. Pedro era o cara, e o Tomé duvidando o tempo todo. Então você imagina um Jesus, né, que é Deus, com todo aquele entendimento, vendo aquele povo ali, fazendo um monte de besteira, e você não vê em nenhum momento Jesus falando assim, não, vocês não estão com nada, eu vou arrumar, eu acho que eu escolhi errado. Quando eu falei, eu sabia, quando eu orei para o meu pai, ele falou, olha, você está escolhendo errado, filho, escolhe melhor. Né, lá para o outro lado lá de Caná tem um pessoal melhor para você escolher. Não. Jesus continua ensinando, Jesus continua amando, Jesus investe. Então o amor não desiste da pessoa na primeira falha. O amor suporta. Esse suporte do amor não é suportar, estou suportando. Não, suporte do amor eu dou suporte. Se ela cair, eu estou aqui para suportar. Estou aqui para segurar, estou aqui para levar. Estou aqui para empurrar. Se precisar empurrar, eu empurro. Se precisar segurar e puxar, eu puxo. Então, eu preciso ter mais paciência com as pessoas. Eu preciso ter mais respeito com os processos que as pessoas estão passando. Leva isso para a sua vida. Como eu tenho tratado as pessoas? Qual o tipo de bondade que eu tenho dado? Eu tenho ignorado? Isso é um grande problema. Tem gente que ignora. Não ignore ninguém, gente. Isso é a pior coisa, ignorar. A pessoa começa a falar, você... Como assim? Você é um cristão. Você é uma espécie de cristão, quer dizer cristinho, uma espécie de Cristo. Você precisa ser como Cristo, ter o olhar de Cristo, ter o amor de Cristo. E porque Ele é diferente de você. Ele pode estar pensando totalmente errado. Se você olhar como Cristo olha, você vai entender Ele. Por mais difícil que seja. 1 Coríntios 13:4 fala assim. Ele fala assim o que o amor não é. Isso é interessante. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Então o amor não é egoísta, não se exaspera, não se ensoberbece, não busca só as coisas para si. Não é egoísta, não é vaidoso. É esse amor que é o amor de Deus. Ele não se irrita fácil. Tem longanimidade, como Deus tem com você. Então o amor não compete, né? Tem muita igreja que fica competindo. Você vê a competição assim de um obreiro com o outro. Não, quer fazer mais, o outro vem. Olha, eu não vejo isso nessa igreja, gente.
As pessoas que estão aqui, eu não vejo isso nessa igreja. Para essas pessoas que estão aqui, eu não vejo, sinceramente eu não vejo. Não é uma coisa só para vocês, mas eu não vejo mesmo. Para mim, a irmã senta com a outra irmã, o irmão está ali com o outro, e a gente vê assim, uma família mesmo. A gente quer se ajudar. Esse povo aqui orou tanto por mim, né, nesse processo aí de cura da minha esposa. Mandaram até flor para minha esposa. Gente, mandaram flor para minha esposa. Nem eu peguei flor para minha esposa. Então assim, o amor não... O amor não busca ser maior, entendeu? O amor não procura os próprios interesses. O amor não vive para si mesmo. O amor vive para o outro. O amor vive para o outro. É difícil? Não é. Tem mulher que fala assim: ah, mas eu vou ser submissa. Gente, se o seu marido te amar como Cristo amou a igreja, é fácil pra caramba ser submissa. Só não é submissa aquele que tem um mala do lado dele que não ama como Cristo amou. Se você amar a sua mulher como Cristo ama, ele vai adorar ser submissa a você. Dá uma avaliada aí, varão. Né? Então Paulo, ele fala sobre a humildade, fala sobre o serviço, fala sobre a edificação. E assim, o que é isso que ele está falando aqui? É como se fosse um farol. Ali não é uma coisa que bate no rosto assim, te deixa sem entendimento. Não é isso que a gente pensa que é o amor, não. O amor é um farol que você está ali no seu navio e ele está lá, você fala: oh, ali tem terra. Ou eu não posso chegar muito perto que tem rochedos. Ou o amor é assim, o amor guia. O amor de Deus guia. Você entende isso? Um amor que guia. Você olha e fala: meu, eu quero ser guiado por você. Eu quero ser guiado por você. E quando a gente vê pastores como esses dois aqui, é isso que a gente fala: eu quero ser guiado por você. Né? Porque tanta gente querendo guiar alguém. Gente, o bom é ser guiado por alguém, ser amado por alguém. Então, quem ama não precisa estar no centro da cena. Não precisa ser ele pode ser o coadjuvante. Não precisa ser o principal. Amém? Ele não precisa ganhar. A gente sempre vai, né? Os maridos aí sempre quer ganhar o negócio. Nunca ele fala assim: não, você está certo, vamos fazer do seu jeito. Então, será que existe muito orgulho no seu coração? Como está o seu coração? Tem muito orgulho, tem muita, né, busca de reconhecimento. Qual que é o verdadeiro... como você se move? Por que você se move? Como se você se relaciona com tudo, não é só na igreja, em qualquer lugar, com as pessoas, seu trabalho, os seus amigos, seu patrão. Isso cabe para qualquer lugar. Como você se relaciona? Você olha para ele como se ele fosse alguém maior que você? Porque a palavra fala isso, que você deve olhar o outro como se fosse superior a você. A Bíblia é louca mesmo, é assim. Os ensinamentos malucos, mas é isso. Fala que você tem que olhar o outro como superior a você. 1 Coríntios 13:6. E o que o amor faz? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, o amor não apoia erro. O amor não apoia erro. Amar a pessoa não é deixar ela fazer qualquer coisa. O amor também não celebra o pecado. A pastora, eu acho que pregou essa semana sobre isso. O amor não celebra o pecado. O amor não é conivente com o pecado. Amém? Ele trata com amor, mas ele exorta, ele educa. Amém? Porque assim, esse negócio de amar e deixar que a pessoa faça o que ela quer, não é amor de Deus. Porque o pai que ama, ele edifica. Ele vai lá e exorta, para que exista uma edificação no filho. E o amigo que ama, edifica. E o marido que ama, edifica. A esposa que ama, edifica. Mas no amor, em amor. Amém? O amor não se omite da verdade. O amor vai atrás da verdade, não para tacar no rosto, na cara do outro: ó, a verdade é essa. Não. Para viver na verdade, para que ele veja você viver na verdade, ele queira também. Teve uma vez, eu falo essas coisas até para...
para lembrar. Mas teve uma vez meu filho, numa festa de aniversário, eles fizeram um aniversário para mim, surpresa, que eu já sabia que ia ter, mas eu fiquei com aquela cara de paisagem. E aí meu filho falou assim, aí todo mundo falou alguma coisa sobre mim, vieram coisas não tão boas também, mas assim, meu filho falou uma coisa que marcou muito. Ele falou assim, eu sempre desejei ser igual ao meu pai, ter uma pessoa e amar como ele ama minha mãe. Cara, isso me marcou demais. Falei, puxa, é isso que ele vê. Você entende? O amor, ele se mostra. Como você está? Como que as pessoas estão te enxergando? Como que as pessoas estão te vendo? Você fala dia de futebol, falar de amor. Então, o remédio é o amor. E assim, nem sempre o tratamento é agradável. Nem sempre o tratamento. Quando a gente fala num aconselhamento para a pessoa fazer o caminho de volta, a gente já tem que começar a preparar, querido, mas é no amor. Você não vai fazer só porque para falar, para as coisas virem, né, para ficarem claras. Não é isso. Você vai falar no amor. Dependendo da forma que você falar, ela vai ouvir. Ó, Luísa, está ouvindo lá. Mas o objetivo do amor é sempre cura. O objetivo do amor é sempre cura. Então o amor é como um remédio, que muitas vezes é ruim no começo, mas depois você sente aquele alívio, você fala, puxa vida, que legal. Então muitas vezes é difícil ouvir algumas coisas da pessoa e não atacá-la. É difícil, porque já quer, tipo assim, ir para cima, levanta a poeira e vai para cima. Não. É difícil, não é? Quando você ouve umas coisas assim que te tira do lugar assim, te faz você ressuscitar o velho homem lá, e você parar e falar assim, não, eu vou sentir o amor de Deus. Pai, me ajuda a amar aqui. Me ajuda a amar aqui. Então assim, o amor não encobre a verdade? Não. O amor conduz até a verdade. O amor te leva até a verdade. Mas não é de qualquer jeito. Não é na porrada. Não é na porrada. O amor no relacionamento, vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios 13:7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor permanece ali, ele suporta. O amor suporta a dificuldade. O amor crê naquele processo. O amor, ele continua acreditando na ação de Deus sobre a pessoa, não é a ação da pessoa. Não é porque eu estou fazendo isso que a pessoa vai mudar, não, é a ação do próprio Deus, através de você, através desse amor que você está sentindo, ele vai tocar no coração da pessoa. Não é pelo que você faz, é pelo espírito que você carrega. Se você carregar esse espírito de amor, as pessoas vão entender que você quer, o que você quer com ela, que você não quer que ela esteja no lugar que você quer, entendeu? Não, eu quero que você seja assim porque eu quero. Não, elas vão entender que aquilo, o processo, elas vão olhar para você e falar assim, ele tem algo que está me falando que eu estou errada. Ele tem algo que está me falando que eu preciso me acalmar. No meio da bagunça, assim, sabe? Você consegue, se você olhar com o olhar do Senhor, a pessoa... Teve estou contando história hoje. Teve uma vez, gente, eu vou contar isso assim, com muito temor, e eu vou te falar, é verdade isso que eu estou falando. Não vou falar o nome da pessoa, porque ele é líder de uma grande igreja aí. E eu estava ali, eu estava nessa igreja, e assim, tinha uma menina endemoniada dentro do camarim. Levaram ela para o camarim porque não conseguiam expulsar o demônio. Essa pessoa que é o líder dessa igreja, sabe o que ele fez para expulsar o demônio? Ele falou para ela, Jesus te ama, filha, eu te amo. O demônio foi embora. Na hora, eu estava lá, estava dentro da sala. E a menina estava quebrando tudo, gente. Não precisou gritar, não precisou dar ordem, não precisou nada. Ele estava muito do amor de Deus naquele momento ali. E o demônio foi embora. Na hora ela caiu no chão. Eu falo isso com muito temor, porque tem gente que não acredita. Mas já vi muitas coisas assim que você fala assim, cara, como que é isso?
Porque Deus ele faz da forma dele. A gente tem mania de achar que não é assim, é pôr na mão assim, é fazendo desse jeito. Deus faz do jeito dele. Amém? Ele pode fazer qualquer coisa de qualquer forma. Então, Coríntio existia muita divisão, Coríntio existia preconceito, Coríntio eles estavam querendo falar em línguas, estavam querendo profetizar, estavam querendo todos esses dons para quê? Para terem posição espiritual dentro da igreja. E Paulo vem e combate isso com o quê? Com amor. Muitas vezes a gente está combatendo, a gente quer destruir a vida da pessoa, põe ela no banco. O amor pode curar a pessoa. Ah, mas eu já amei demais, já amei tanto essa pessoa e ela não muda. Ela vai mudar. Talvez você não tenha dado o amor certo. Talvez o seu amor seja o seu amor, não o amor de Deus, que é diferente do seu amor, não é igual ao seu amor. Então o amor é como uma ponte, sabe? Uma ponte que liga situações problemáticas a situações de cura, situações de prisão a situações de libertação. O amor faz isso, ele faz essa ligação, ele faz você chegar até lá no lugar onde Deus quer que você chegue. Existe alguém na sua vida que precisa ser perdoado, que você não perdoou? Faz um exame hoje. Alguém que você se afastou porque é uma pessoa que você não esperou o processo dela? Hoje é dia de você pensar nisso. E se Deus colocar no seu coração, vai atrás dessa pessoa. Viu o que você pode fazer? Não precisa nem imaginar como eu vou fazer. Eu vou chegar lá, vou falar assim. Não. Vai lá. Ela vem, eu vim te dar um abraço. Vim te dar um abraço. Vim para ver você. Como assim? Eu vim para ver você. Amém? Assim de graça. Não sei, sentir no coração. Vim para ver você. O amor não é medido pelo que sentimos, mas pelo modo como tratamos as pessoas. O amor é medido pelo modo que você trata. Como você está tratando as pessoas? Então vamos falar um pouco da supremacia do amor para a gente terminar aqui. 1 Coríntios 13:8 fala assim: o amor nunca falha. O amor nunca falha. Esse amor de Deus nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, mas o maior destes é o amor. O amor nunca falha. Então, o amor nunca vai acabar. Ele nunca falha porque ele nunca acaba. O amor de Deus está sempre lá para você. Se você tem o Espírito Santo, o amor de Deus habita dentro de você. As línguas vão cessar, a profecia não vai subir, mas o amor de Deus vai sempre existir. É isso que a palavra fala. Então, o amor permanece, tá? Paulo não está, é importante a gente saber isso, Paulo não está diminuindo os dons. Ele não está falando, não, dom é desnecessário. Os dons são necessários, sim. Dom é como se fosse um instrumento. Por exemplo, imagina numa obra, quando você vai fazer uma obra, você tem vários, você tem lá o material, só que você precisa mexer o material, você precisa bater um prego, você precisa pôr um andame para construir uma parede. Isso tudo aí é ferramenta. É isso que é o dom. O dom é isso, são as ferramentas. Só que tem gente que fica tão alucinado com o dom que é como se estivesse segurando um martelo lá e olhando para o martelo sem usar, sabe? Fica lá, ai, que martelo bonito, a vida inteira olhando para o seu martelo. Isso é só ferramenta, gente.
Isso é só para você usar quando precisa usar. Não é para você fazer, sabe, ser circense para as pessoas verem, olha como ele faz. Não, eu não vi nunca a pastora Tânia expulsar um demônio. Eu não vi. Mas ela já expulsou muito demônio. Muito demônio. O que já teve de demônio saindo através da ministração dela, querido? Você não tem entendimento disso. Nós não temos entendimento. Não é porque ela foi lá e pôs a mão. Aquilo que saiu da boca dela cumpriu efeito nas pessoas. Ela não precisou expulsar ninguém. Você entende isso? Então ele fala que o amor é eterno. A profecia tem um propósito. O falar em línguas tem um propósito. O discernimento de espírito tem um propósito. Mas nenhum pode existir sem o amor. Se o amor não existir, você não está no centro da vontade de Deus. Pode expulsar 200 demônios numa noite e os demônios ir embora. Não interessa. Se não houver amor junto, você não está fazendo a vontade de Deus. A gente não precisa de profecia. A gente não precisa de sinais. Nós temos muito já. A gente precisa de amar mais. Profecia, sinais, todo mundo tem. No final dos tempos, gente, e vai aumentar isso aí. Vai ver paralítico andar, vai ver coisas que você nunca viu. Mas se não tiver amor, não adianta. Amém? Você vai ter aquela construção sendo construída e vai cair. Então, cuidado para não valorizar mais um instrumento do que aquele que deu o instrumento para você. O céu não vai te medir por quantos dons você possui na terra. Por quantas pessoas você levantou. Por quantas pessoas foram curadas através da sua mão. Não é isso que vai medir. Deus vai perguntar assim: eu te dei aquelas 3 ovelhinhas lá. Cadê as ovelhinhas? Foram embora porque você não amou, cara. Foi uma, você não foi buscar. Foi 2, você não foi buscar. Foi 3, você falou assim: não, mas esse negócio de ovelha não dá certo. Não. Vou fazer outra coisa. 1 Coríntios 13, 9 e 10 fala assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. O que é parte, gente? Ele fala sobre você ver um espelho. Naquela época o espelho era um metal batido, não era como hoje aquele espelho que você se vê assim, parece um negócio, você se vê melhor do que as pessoas se veem, né? O espelho parece que deixa bonito, o negócio naquela época não, você via um negócio assim, sabe, desfocado, porque era batido lá, era um metal batido, para você ver um pouquinho lá, né? E essa visão que Paulo tem. Então você vê hoje dessa forma, mas um dia você vai ver na sua face, é face to face. Um dia o que é perfeito vai se mostrar para você. Então tudo que você faz hoje é imperfeito. Por mais que você seja espiritual, é imperfeito. Disso diante de Deus não tem valor. Mas não tem nada, queridão, nada. Você dá uma boa aula, você ministra bem, você é eloquente. Isso não tem valor diante de Deus. Desculpa quebrar os seus castelinhos aí. Então Paulo está fazendo o quê? Combatendo a arrogância desse povo. Porque esse povo precisava ser combatido essa arrogância. Isso estava destruindo a igreja por dentro. E a destruição vem de dentro para fora. Hoje eu estou todo historiador. No começo da minha conversão, foi aquela coisa arrebatadora, né? Comecei no Ministério de Ensino, ajudar os professores e tal. E aí começou a pintar uns trabalhos lá para fazer, uns teatros na igreja, eu fui fazer, e a gente fazia tudo. E nessa época meu filho nasceu, o Gabriel. Ele nasceu e ele nasceu quando eu me converti. Hoje ele tem 33 anos e foi 33 anos de conversão que eu tenho. Depois eu conto essa história. Mas eu comecei a abandonar a minha casa por causa da igreja.
Eu ia na igreja, eu trabalhava na igreja, eu ia estar... Ó, pastor Gildo, vai lá. Quem que vai lá? Como que é o G? Ministério... que vai lá com ônibus distribuir... Eu esqueci o nome que era. Era um ministério lá que ia na Praça da Sé distribuir marmita, eu ia e tal. Ia lá e pregava a palavra. Era maravilhoso. Mas eu chegava de madrugada em casa, gente. O negócio era... E minha esposa ficou muito triste nessa época. Agora, há pouco tempo, quando eu vim para esse ministério, eu entendi que isso era uma raiz de amargura que estava dentro dela. Estava falando alto desde aquela época, 30 anos atrás. Ela livrou agora. Era uma porta aberta no mundo espiritual que a gente fechou junto. Eu conversando com ela, ela falou assim, tem uma coisa que, assim, me pega demais. Essa época, tal. Gente, você entende? Cadê a minha sensibilidade como pastor? De entender onde estava o problema. Tinha algum problema. Sempre teve algum problema. Sempre teve algum problema. 40 anos de casado, tinha algum problema. E a gente descobriu agora. Eu estou abrindo meu coração, que Deus está falando. Então, assim, Deus vai aparecer para nós nos céus, a gente vai encontrar Ele, e vai ser assim como uma montanha que a gente nunca viu. Tinha neblina, né? Parece que vai vir aquele sol e vai sair a neblina, assim a gente vai ver a montanha. Você vai descortinar, vai aparecer para você. Essa é a imagem que eu tenho quando eu vejo vendo Deus. Aquela montanha linda que eu não consigo ver hoje. Aquela névoa vai sair e eu vou ver a perfeição. É assim que eu vejo. Então a gente precisa ter essa consciência que a gente conhece apenas parte. Por mais que você estude, gente, por mais que você queira chegar, você só conhece parte. Só conhece parte. E aí ele fala da infantilidade, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, a igreja de Coríntios possuía dom, mas faltava o quê? Maturidade. Nós possuímos dons, possuímos, mas falta maturidade. Então, a criança espiritual busca conhecimento. A criança espiritual busca dom. A criança espiritual busca estar destacada, estar num lugar alto, né? Mas ela não busca a edificação de Deus nesse sentido de amar mais. Quando você tem maturidade espiritual, não sei se é porque os anos vão indo, né? Eu estou com meus 60, então você vai ficando diferente, gente. Você vai entendendo que tem coisas muito importantes, tem coisas menos importantes. Então aquelas pessoas, eu vou falar aqui para a gravação, aquelas pessoas que se sentem menor quando estão num culto, que o pessoal começa a orar em língua, gente, fique em paz. O Espírito habita dentro de você. Se você tem esse amor de Deus, você carrega o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que traz esse amor de Deus. Então assim, ore para Deus te dar mais amor dele, para você descobrir esse amor do Espírito em você. Aí sim você vai estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Uma criança, quando entra numa sala, ela já entra pensando em pegar o brinquedo mais legal, o que mais tem cor, o que mais faz coisa. O homem maduro não. O homem maduro fala assim: como eu posso ajudar aqui? O que eu posso fazer para o negócio acontecer? E quando não acontece, ele fica triste. Ele se dói. Porque ele quer que a coisa aconteça. O maduro pergunta: o que eu posso oferecer para você? Ele fica procurando aquilo que o lugar pode oferecer para ele. Tem gente que vai para as igrejas achando... Eu sempre falo, qual que é a escolha da igreja, pastor, que eu devo ter? Ver um lugar que precisa de você. Essa é a melhor igreja que você pode estar. Você vai ser útil. Se você está numa igreja que todo mundo faz, você não está sendo útil. Sai dessa igreja. Vem para cá que a gente precisa de você. A gente precisa de você. O maior amor
Está aqui, ó. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas não veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Por que a fé, gente? Porque a fé é algo que você precisa para andar. Por isso que ele tirou todos, ele não falou de falar em línguas, ele não falou nada disso, ele não trouxe nenhum outro. Ele falou assim, a fé você precisa. Ela vai morrer bem depois. A esperança você precisa, porque ela te anima. Você tem que viver como quem espera o Salvador. Você tem fé e tem que viver como quem espera. Mas, dessas três, essas duas vão sair. E quando você vê realmente aquele que é perfeito, você não vai precisar ter fé mais. Você não vai precisar ter esperança. Ele vai estar na sua frente. Sabe aquela esperança de você ver, aquela fé que você tem, que um dia você vai estar lá? Não, vai acabar. Mas o amor vai continuar. Imagina o amor que você vai sentir naquele momento ali. É um amor que a gente nem imagina. Nunca subiu no coração, no pensamento, nunca. Eu fico imaginando, vai ser um negócio... Sabe aquela gente, pessoa que tem trânsito nos cultos lá, que fica toda... Não vai ser assim não, vai ser um negócio... Vai ser algo face to face, um negócio poderoso mesmo. Então é importante que você tenha esse entendimento do amor, para que você aguente nessa jornada, porque a jornada, isso que a gente toma durante a jornada são os mapas, mas vai chegar um dia que esses mapas não vão ser mais necessários, entendeu? São aquilo que a gente guia, que guia a gente, mas vai chegar um dia que a gente vai chegar, cheguei, entendeu? Não vai precisar mais andar, a gente vai estar no lugar, com o nosso Pai, no lugar certo. Então, não é o quanto eu conheço, não é o quantos dons eu possuo, é o quanto eu estou crendo nesse amor de Deus que habita dentro de mim, o quanto eu estou vivendo nesse amor de Deus, o quanto a minha vida tem esse amor de Deus. É isso que é importante. Amém? 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Esse é o caminho excelente. Esse é o seu Deus encarnado no Espírito dentro de você. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então o amor é a marca do nosso relacionamento cristão. É o amor que vai nos transformar. Não é o quanto a gente sabe de Bíblia. Não é o quanto a gente sabe de Bíblia. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. O amor nunca falha. Nunca falha. Amém? Então, é isso. A partir de hoje, lembre-se, você tem que perseguir esse amor. Esse é o seu alvo. Esse é o seu alvo. Coloque onde você quiser. Mas esse amor tem que permanecer dentro de você. Amém? Pensem nisso. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, amado Pai, eu louvo a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor falou hoje, Pai. Eu sei que a Sua palavra fala que nós precisamos amar um ao outro, porque o amor de Deus é maior do que tudo isso que a gente vê. Deus conhece o nosso coração.
E a palavra fala que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos mais de Ti dentro de nós. Nós precisamos do Senhor dentro de nós. Traz hoje, Senhor Deus, esse entendimento. Nós queremos saber, Pai, o quanto nós temos do Senhor dentro de nós, Pai. Ajuda-nos, Pai, a amar mais. Ajuda-nos a entender mais. Ajuda-nos a ser mais abertos, Senhor Deus. A trabalhar com as diferenças, Pai. Não precisamos de igualdade, Pai. Nós queremos os diferentes. Traz os diferentes para cá, Senhor. Traz aqueles que precisam ser amados, aqueles que precisam ser abraçados, aqueles que hoje se sentem sozinhos nesse mundo, Pai. Mostra-nos em nome de Jesus, Pai. Mostra-nos como igreja, onde nós precisamos estar, Pai. Oh, Senhor, abraça, Senhor Deus. Abraça, Senhor Deus. Abraça, Senhor, aqueles que precisam de Ti, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão distantes, Pai. Aqueles que foram embora, Pai. Aqueles que saíram magoados. Aqueles que, Senhor Deus, talvez nós não soubemos amar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a consciência espiritual daquilo que é Sua vontade para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos amar, pelo menos um pouco, Pai, como o Senhor ama. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.